Muito bem, olá pessoal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Flávio Tartucci e estou aqui a convite do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, pelo Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para tratar com vocês sobre temas atuais do direito privado brasileiro. E eu escolhi para a gente analisar as questões polêmicas relativas ao direito das sucessões. Esse é um tema sobre o qual eu tenho me dedicado nos últimos tempos, né? Afinal de contas, a minha tese de pós-doutorado, né, os meus estudos pós-doutorais dizem respeito à sucessão legítima, e eu também, na prática, tenho atuado muito em questões atinentes ao planejamento sucessório e à própria legítima, razão pela qual eu e o desembargador Brasil Santos nós escolhemos tratar desse assunto. É uma honra para mim conversar com vocês do Rio Grande do Sul, que é um estado de grandes juristas, com referência ao direito privado, e o próprio Brasil Santos é uma referência para mim, ele que foi presidente do IBDFAN do Rio Grande do Sul e há muito tempo prolata decisões muito importantes para o nosso direito privado. Então, reafirmo aqui a minha honra de poder aqui falar para vocês. Bom, o livro Direito das Sucessões, isso também ocorre com o Código Alemão, o BGB, que aliás está aqui atrás de mim, né? O livro Direito das Sucessões, ele encerra o tratamento do Código Civil, é o último livro que nós temos no Código Civil, né? O Código Civil que tem a parte geral e a parte especial, e na parte especial nós temos obrigações, contratos, coisas, família e sucessões, né? Basicamente a mesma estrutura, como eu citei aqui, do BGB, o Código Civil Alemão. E na matéria de sucessões, eu gosto de fazer uma divisão em 4 tomos, né? As regras gerais, que nós temos lá aceitação, renúncia à herança, local de abertura, indignidade sucessória, legitimados a suceder, né? Depois a sucessão legítima, a sucessão testamentária e, por fim, inventário e partilha, o que também é tratado pelo nosso Código de Processo Civil, né? O nosso direito das sucessões, sem dúvida alguma, ficou mais complexo, especialmente no tocante à sucessão legítima, com o Código Civil de 2002, notadamente porque o Código adotou um sistema de concorrência sucessória, né? A concorrência do cônjuge e do companheiro em relação a outros parentes, né? A concorrência do cônjuge no artigo 1829 e a concorrência e sucessão do companheiro no artigo 1790, né? E essa própria divisão, além da concorrência, gerou muita controvérsia. E nós tivemos, desde o surgimento do Código Civil de 2002, a suscitação da tese de que seria inconstitucional esse tratamento em separado, que seria inconstitucional o Código Civil de 2002 ter uma regra sobre a sucessão do cônjuge e outra regra sobre a sucessão do companheiro. Essa tese, aliás, capitaneada e liderada por 2 grandes sucessionistas brasileiros, para muitos os maiores sucessionistas brasileiros da atualidade, o professor Zeno Veloso, do Pará, e a professora Gisela Dironaca, aqui de São Paulo, com quem eu tenho, inclusive, a honra de trabalhar, né? Então, essa tese, eu até digo a vocês que eu não vi a inconstitucionalidade em todo o dispositivo, eu só vi uma inconstitucionalidade no inciso 3 do artigo 1790, né? E o Tribunal do Rio Grande do Sul afastou a inconstitucionalidade por decisão do seu pleno, né? Os senhores devem saber bem sobre isso, mas no final das contas o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do 1790 em julgamento de repercussão geral, que está publicado no informativo 864 da Corte. Então, decisão publicada no informativo 864 do Supremo Tribunal Federal. O julgamento teve um primeiro encerramento no ano de 2017, né? Mas em 2018 ainda pendia o julgamento dos embargos de declaração, opostos pelo IBDFAN e pela DEFAS, para se afirmar ou não se o companheiro seria ou não herdeiro necessário, né? Porque isso não foi afirmado, né? Bom, o Supremo julgou, então, que seria inconstitucional, né, a tese firmada para fins de repercussão geral
seria inconstitucional esse tratamento em separado, né? Inconstitucional a regra do 1790, e que o companheiro ou a companheira deveria ser incluído no 1829. Então, incluído no artigo 1829, no inciso 1, concorrendo com os descendentes, o que depende do regime de bens. Isso gera uma série de debates, né? Essa foi uma infelicidade, na minha opinião, do legislador, associar regime de bens à sucessão, quer dizer, associar meação, matéria contratual, né, regime de bens, com sucessão, matéria pós-morte, né? Então, concorre com os descendentes, no inciso 1, companheiro, o que depende do regime de bens, concorre com os ascendentes, nos termos do inciso 2, o que independe do regime de bens, e herda sozinho, no inciso 3. Né? Então, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de 1790 e mandou incluir o companheiro ao lado do cônjuge na ordem de sucessão legítima do artigo 1829. Né? Também disse o Supremo, né, julgado de relatoria, repito, informativo 864, disse o Supremo que essas conclusões seriam aplicadas para as uniões homoafetivas, né? As uniões estáveis homoafetivas, reconhecidas como uniões estáveis, né, com efeitos familiares. Então, foram 2 recursos extraordinários que foram julgados pelo Supremo. E o Supremo também julgou que essa conclusão teria aplicação imediata, questão de direito intertemporal, não alcançando tão somente as decisões já transitadas em julgado, anteriores, e as partilhas extrajudiciais já realizadas. Né? Então, em termos gerais, foi isso que o Supremo julgou. Né? Mas o Supremo não disse, por isso, a oposição dos embargos de declaração, se o companheiro é ou não herdeiro necessário. Né? E nessa perspectiva, isso, os embargos de declaração, né, o ministro Barroso, ele rejeita os embargos de declaração e afirma que isso não foi objeto da demanda. Né? E realmente houve um afã maior dos institutos que atuaram como amicus curiae, maior do que as próprias partes. Né? E, de uma questão processual, o STJ acaba, o Supremo Tribunal Federal acaba não analisando essa questão e remetendo essa análise, pelo menos na minha interpretação, remetendo essa análise para a doutrina e para a jurisprudência. Né? Doutrinariamente, eu sigo a posição que é majoritária. Existem 3 correntes que tratam de uma interpretação a respeito da decisão do Supremo. Né? E para 2 correntes, o companheiro herdeiro necessário. Então, a dúvida é, com a decisão do Supremo, houve uma equiparação entre união estável e casamento? Então, houve uma equiparação? Para a primeira corrente, houve-se uma equiparação total, para todos os fins. Até para os fins contratuais, os fins familiares, quer dizer, união estável e casamento são totalmente iguais. Entendimento da Maria Berenice Dias e do Zeno Veloso. Então, para essa corrente, o companheiro é, sim, herdeiro necessário. Já uma outra corrente, liderada pela professora Gisela Deronaca e também pelo professor José Fernando Simão, que é a corrente que eu sigo, houve uma equiparação entre casamento e união estável somente para fins sucessórios. Né? E, nesse sentido, também, na 8ª Jornada de Direito Civil, evento promovido pelo Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal e também pelo STJ, esses enunciados, os senhores devem saber, são muito citados pela jurisprudência, né? São enunciados doutrinários, e especialmente citados pela jurisprudência do STJ. Na 8ª Jornada de Direito Civil foi aprovado um enunciado, o enunciado 641, proposto na ocasião pela professora Ana Nevares e pelo professor Gustavo Tepedino, que acaba espelhando essa segunda corrente. Né? Então, o enunciado 641, vocês acham lá no site do Conselho da Justiça Federal, diz o seguinte, que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, não importa equiparação absoluta entre casamento e união estável. Então, rejeita a primeira corrente. Né? Porém, algumas regras se aplicam, porque diz o enunciado. Estendem-se à união estável apenas as regras aplicáveis ao casamento, que tenham por fundamento a solidariedade familiar.
e as regras relacionadas ao direito das sucessões têm como fundamento a solidariedade familiar. Por outro lado, é constitucional a distinção entre os regimes, quando baseada na solenidade do ato jurídico que funda o casamento ausente na união estável. Então, existem diferenças entre casamento e união estável, notadamente quanto às formalidades, né? De qualquer modo, no plano das sucessões, especialmente da sucessão legítima, houve sim uma equiparação entre as duas entidades familiares, como defende a professora Giselda e como é também o meu entendimento doutrinário, né? Por fim, há uma terceira corrente, que é uma corrente muito restritiva, né, que diz que a equiparação entre casamento e união estável ocorreu só para fins sucessórios e só para os fins do artigo 1829. E para essa corrente, o companheiro não é herdeiro necessário. Corrente liderada pelo professor Mário Luiz Delgado, que é um ferrenho defensor da manutenção das distinções entre as duas entidades familiares, né? Eu tenho para mim, e como o Supremo disse, que essa tarefa de preenchimento seria da doutrina e da jurisprudência, que, sem dúvida alguma, o STJ já julgou, né, que o companheiro é herdeiro necessário, né? Eu vou citar aqui para vocês 2 acordos e depois, na sequência, eu vou reforçar essa tese, né? São vários julgados, eu destaco, inclusive, no meu volume 6 da coleção de Direito Civil, mas eu gostaria de destacar para vocês o recurso especial 1.337, recurso especial 1.337.420 do Rio Grande do Sul. Repetindo, recurso especial 1.337.420 do Rio Grande do Sul. Esse julgado é de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, perdão, e ele trata as duas entidades familiares como equiparadas para fins sucessórios, inclusive aqui, o que muito me honra, citando o meu entendimento doutrinário, né, um texto que eu publiquei no Migalhas, justamente mostrando os desafios que surgiram com essa decisão superior. Tá? Então, esse é um julgado que vocês podem fazer a leitura, recurso especial 1.337.420 do Rio Grande do Sul. E o outro julgado, que é um julgado mais recente, é um julgado de relatoria do ministro aí do Rio Grande do Sul, Paulo de Tarso Sanseverino, né? Um julgado que também muito honrosamente cita o meu entendimento doutrinário, julgado que trata da chamada reserva da quarta parte, né? Reserva da quarta parte da herança para o cônjuge, quando concorre com filhos comuns, né? Artigo 1832, e enfrenta o problema da filiação híbrida ou concorrência híbrida, que se dá quando o cônjuge concorre com filhos comuns, em que deve ser feita a reserva, e com filhos exclusivos só do autor da herança, né, em que a reserva da quarta parte não deve ser feita, né. Essa expressão, aliás, filiação híbrida ou concorrência híbrida, foi criada pela professora Giselda Ironaca, né. E o julgado aplica esse debate para a união estável, para uma hipótese envolvendo uma companheira, concluindo e seguindo a posição majoritária, né, da Maria Berenice Dias, da Maria Helena Diniz, do Luiz Paulo Vieira de Carvalho, do Mário Delgado, do Zeno Veloso, e minha também, posição também adotada na 5ª Jornada de Direito Civil, pelo enunciado 527, a tese de que não deve ocorrer a reserva da quarta parte, no caso, para a companheira, né? E lendo o julgado, né, esse recurso especial, vou aqui destacar para vocês anotarem, recurso especial julgado de 2019, né, é o precedente mais atual que enfrenta as questões sucessórias no âmbito do STJ, nesse momento que eu preparo essa aula, né? O julgado de 2019, terceira turma, recurso especial 1.617.650 do Rio Grande do Sul. Quer dizer, mais um julgado que vem aí do Tribunal do Rio Grande do Sul. RESP 1.617.650 Rio Grande do Sul. Repetindo, RESP 1.617.650 do Rio Grande do Sul. Então, traz a conclusão, né, o julgado, aliás, enfrenta várias questões, fala do julgamento do Supremo, da equiparação das entidades familiares,
e, portanto, da aplicação do artigo que trata da reserva da quarta parte, né? Diz também que a concorrência, no caso, a concorrência do companheiro com os descendentes na comunhão parcial se dá em relação aos bens particulares. Vocês podem ver isso no acórdão, que foi confirmado e adotado pelo STJ em 2015, na segunda sessão, né? E, ao final, não faz a reserva da quarta parte para a companheira. Tá? Então, julgado muito interessante, para mim também, houve aí uma equiparação sucessória. Ou seja, uma equiparação sucessória que conduz à conclusão de que o companheiro é herdeiro necessário. E aí, o argumento que eu quero trazer para vocês é o seguinte: não faz sentido a decisão do Supremo trazer a conclusão de que o companheiro é incluído no 1829, inciso 1, onde temos descendentes e cônjuge que são herdeiros necessários. Também de que ele vai ser incluído no inciso 2, do 1829, onde tem ascendentes e cônjuge que são herdeiros necessários. Incluído no inciso 3, ao lado do cônjuge, onde só tem herdeiro necessário. Né? Não há o menor sentido, então, em afirmar, com devido respeito a quem pensa de forma contrária, que o companheiro está no inciso 1, está no inciso 2, está no inciso 3 do 1829, onde só tem herdeiro necessário, né? Mas, por óbvio, não ele é herdeiro necessário. Afirmar que não é herdeiro necessário. Então, não me parece plausível. Então, reafirmo aqui o meu entendimento de que o companheiro é herdeiro necessário, é a doutrina majoritária e é também o entendimento hoje do STJ. Né? Falando um pouco aqui dos herdeiros necessários ou reservatários, né? Nós temos no Brasil uma legítima fixa, ao contrário até da maioria dos países que trabalha com legítima variável, nós temos uma legítima fixa em 50%. Né? No Código de 16, eram herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes, artigo 1723. E no Código Civil de 2002, artigo 1845, textualmente, nós temos descendentes, a premissa da continuidade do direito das sucessões, os ascendentes, a premissa da solidariedade, né? Então, aqueles que te colocaram no mundo e te projetaram para o mundo teriam direitos sucessórios como herdeiros necessários, com proteção da legítima, e, por fim, o cônjuge. Né? O cônjuge não constava no Código de 16, foi incluído pelo Código de 2002. O cônjuge que, como diz o professor fluminense, carioca, Luiz Paulo Vieira de Carvalho, é a grande estrela sucessória. Né? Aliás, o Luiz Paulo Vieira de Carvalho tem uma obra robusta, contemporânea, sobre direito das sucessões. E ele usa esse termo, né? O cônjuge é a grande estrela sucessória. Afinal de contas, ele concorre com descendentes e ascendentes, ele tem a reserva da quarta parte, que eu acabei de mencionar, né, que veio, entre outras coisas, para substituir o usufruto vidual. Né? Ele tem direito real de habitação, qualquer regime de bens, em qualquer regime de bens, e ele é herdeiro necessário. Tá? Aliás, por conta de todos esses direitos, é que, no caso em que ele concorre em filiação híbrida, ele não vai ter a reserva da quarta parte, porque ele já tem direito demais. Né? Isso, o último julgado que eu mencionei para vocês, enfrenta essa questão, e entre proteger filho e cônjuge, a orientação constitucional é proteger filho, inclusive pela igualdade. Né? Proteger os filhos, inclusive pela igualdade. Então, o cônjuge é a grande estrela sucessória. Né? E o companheiro, com a decisão do Supremo, vai a reboque. Então, nós temos duas grandes estrelas, né, com a decisão do Supremo, o cônjuge e o companheiro. Uma coisa é o sistema que eu acho que deveria ser. Eu sempre digo isso. Muita gente quer criar um Código Civil da cabeça, né? Isso, a sociedade quer criar a lei da própria cabeça e muitas vezes cada jurista quer criar um sistema próprio. Né? E eu tenho repelido isso. A gente tem que respeitar as instituições, especialmente as instituições democráticas. Eu falei aqui no começo que eu não concordo com a decisão do Supremo de inconstitucionalidade de todo o artigo 1790, mas eu procuro interpretá-la, reitero, por respeito às instituições. Para mim era inconstitucional só o inciso 3 do 1790, que previa que se concorresse com outros parentes sucessíveis, além dos descendentes, então ascendentes e colaterais até quarto grau, o companheiro receberia 1/3 da herança e esses outros parentes 2/3.
né? Mas, sabendo perder, esse é um problema brasileiro, não se saber perder, né? A professora Ada Pellegrini Grinover, ela tinha uma frase que eu uso muito, eu atuo com arbitragens, né? Então tenho uma experiência muito menor, claro que vocês aqui, julgadores do tribunal, né? Eu tenho uma experiência como julgador em jurisdição privada, e é muito comum em arbitragem, embargo não tem recurso de apelação, né? A sentença arbitral só tem anulação no judiciário, embargos de declaração, e que é o pedido de esclarecimentos, né? E muitas vezes vocês que se julgam estão acostumados com isso, especialmente no tribunal, né? Esses embargos de declaração com efeito infringente. E aí vem aqueles pedidos de esclarecimentos enormes, querendo voltar ao mérito. Eu sempre uso uma frase da professora Ada Pellegrini Grinover: o vencido nunca será convencido. Né? Realmente esse é um mal brasileiro. O vencido nunca é convencido, não se sabe perder. E os meus colegas também muitas vezes não sabem perder. Né? E aí partem para agressão institucional, que para mim é um absurdo, é um tiro no pé jurídico. Né? Então, eu procuro interpretar a decisão do Supremo, o cônjuge está no artigo 1845, e pela decisão do Supremo, o companheiro também tem que ser incluído no 1845, quer dizer, ele tem a proteção da legítima pela equiparação sucessória. Se perguntar a minha opinião, Tartucci, me investir de legislador, eu achava que nem o cônjuge nem o companheiro deveriam ser herdeiros necessários. Porque a premissa da atualidade é de relacionamento, especialmente da minha geração para frente, é de relacionamento cada vez mais fugaz. Né? Não relacionamento para a vida inteira, como era até pouco tempo atrás. Né? Ou até, para muitos, há um longo tempo atrás. Né? Então, meus caros, eu particularmente acho, minha opinião, né, se fosse investido da posição de legislador, tiraria o cônjuge do artigo 1845. Mas a verdade é que ele está lá. E não há outra maneira de interpretar o sistema de não incluir ali o cônjuge, o companheiro, ao lado do cônjuge. Tá? Então não há como se estabelecer o contrário. Aliás, se fosse para mim investir de legislador, eu voltaria à sucessão do Código de 16, do 1603, né? Com uma pequena adaptação. Primeiro, descendente sem concorrência, porque a concorrência só dificulta, né? Sem concorrência de cônjuge ou companheiro. Depois, ascendentes também sem concorrência. Depois, cônjuge ou companheiro, incluiria o companheiro, né, na terceira ordem de sucessão. E colaterais eu ampliaria até o sexto grau, não o quarto, porque eu acredito mais no herdeiro privado, penso que ele vai dar uma destinação mais efetiva, do que uma devolução ao bem público ou herdeiro, uma devolução ao patrimônio público, ou o Estado lato sensu, né, União, DF e município, como herdeiro, né, como era, aliás, no código anterior, no atual não é. Né. Há uma devolução dos bens do Estado, porque o Estado lato sensu, estou falando Estado lato sensu, não está no artigo 1829. Então, eu faria isso. Eu tentei, inclusive, fazer essas sugestões quando o IBDFAM propôs a sua reforma sucessória, mas não consegui. A concorrência foi mantida. A concorrência foi mantida, mas se retirou o cônjuge como herdeiro necessário na proposta de alteração do artigo 1845. Né? Proposta, aliás, que está em tramitação no Congresso Nacional com a senadora Soraya. Né? Então, vamos aguardar. De qualquer maneira, em tempos pandêmicos, né, eu acho difícil, em tempos pandêmicos, como nós vivemos nesse momento da gravação, que não sei por quanto tempo vai durar essa crise, reformas estruturais que dizem respeito ao direito de propriedade como essas da reforma das sucessões do IBDFAM, elas são difíceis de serem efetivadas. Aliás, eu não vou falar nem difíceis, elas são muito difíceis de serem efetivadas. Muito bem, já que eu toquei nesse assunto, né, então enfrentei aqui várias questões importantes, a revisão da legítima, que esse é um tema que retomou de novo nesse nosso início de século, como foi no início do século XX. E é impressionante, né, como o mundo, cada início de século, ele acaba representando um afloramento de teses libertárias, liberais, individualistas, né? E, de novo, veio essa tese da revisão da legítima, que o Bevilacqua, aliás,
comenta lá nos seus comentários ao Código dos Estados Unidos do Brasil que quase que isso foi parar no Código de 16, o Código 16 sem legítima, totalmente contratualizado, né? O que acabou não prosperando. Bom, eu cheguei a pensar, esse é meu trabalho de pós-doutorado, né, de uma revisão da legítima para 25%, para reduzir a legítima. Mas eu confesso a vocês que, aprofundando esse tema, eu não tenho encontrado fundamentos para a revisão da legítima, né? Aliás, muitos países adotam parâmetros distintos, né? Então, a legítima tem uma ideia de uma reserva para proteger determinados herdeiros e não sei por que haveria a necessidade de abolir, talvez reduzir, mas para qual percentual? E com fundamento no quê? Há um argumento que é utilizado por dois autores chilenos que eu encontrei na minha pesquisa, estão ali o livro, né, o Ramon Domingues Benavente e Ramon Domingues Áquila, Tratado de Direito das Sucessões, do direito chileno, né, que eles falam da concepção, aliás, pai e filho, né, o pai morreu, o filho continua a obra, em que eles falam da redução da legítima por conta da concentração de renda, até porque esses debates da legítima ocorrem, né, o direito das sucessões, que geralmente a gente analisa, que interessa, né, para os debates, para famílias que têm a melhor condição econômica, né, e muitas vezes são os casos que chegam ao judiciário, e quanto mais complexos, né, com mais pareceres, mais disputa, e chegam, inclusive, ao âmbito do STJ. E, com a concentração de renda e com a melhora da expectativa de vida, essas pessoas, falam lá no Chile, que nos bairros ricos, as pessoas morrem com 80 anos. E quando morrem com 80 anos, os filhos já têm a vida formada. E a legítima deixa de atender a sua função social, né? Pela concretização da propriedade, limitada pela função social da propriedade, deixa de cumprir a sua função. Porque a vida dos filhos já está formada e a herança acaba sendo um bônus, né? Talvez esse seja um argumento para rever, mas não abolir. E existem propostas também no Brasil de legítima variável, dependendo do grupo familiar, se há vulnerabilidade ou não há. Aí eu acho um pouco complicado a gente mudar a nossa tradição para uma tradição de legítima fixa para legítima vulnerável, para legítima variável, para proteger vulnerável, em que eu vou ter dificuldade, por exemplo, de enquadrar a pessoa como vulnerável ou não. E isso vai fazer com que os inventários fiquem mais tormentosos, porque inventário é um processo meramente homologatório, né? E toda a questão mais controversa que vai parar no inventário é remetido para as vias ordinárias, o procedimento comum, né? Então, eu, particularmente, acho um pouco complicado falar também em legítima variável. De qualquer maneira, sigo com os meus estudos, né? A legítima é um dos controles para planejamento sucessório, que tem explodido no Brasil muitas vezes com ilicitudes, né, afrontando a legítima. Eu gosto sempre de dizer que o outro filtro, a outra regra de ouro, diz respeito ao pacto sucessório, pacta corvina, não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva, artigo 426. Mas, nesse momento, eu confesso a vocês que não vejo, nos meus estudos pós-doutorais, razão para a revisão da legítima do Brasil, né? O direito das sucessões realmente tem trazido muitos desafios, especialmente nos últimos tempos, como vocês puderam perceber, né? Eu analiso outras questões e aí indico para aqueles que queiram aprofundar o volume 6 da minha coleção de Direito Civil, a coleção azulzinha que está aqui, né? Eu trato também no meu volume único, mas de maneira mais concentrada, mas enfrenta essas questões no meu volume 6, e também um segundo livro, o Código Civil Comentado, do qual eu também faço parte, os comentários feitos na parte de sucessões, Código Civil Comentado da editora Forense, Doutrina e Jurisprudência, pelo professor Zé Fernando Simão, que é o maior sucessionista da minha geração, né? Então, recomendo aí essas obras complementares para o estudo de vocês. Quero agradecer mais uma vez o convite do grande desembargador, professor, doutrinador, Luiz Felipe Brasil Santos, foi uma grande honra para mim. E para aqueles que queiram me seguir em rede social, meu Instagram é @flavio.tartucci, Tartucci, Tartucce. Muito obrigado e a gente se vê por aí no mundo jurídico. Até mais.